Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Determine a derivada da função f de x igual a 2x mais 1 ao cubo sobre 3 mais raiz quadrada de 5x, pelo método que melhor lhe convier. Inicialmente, num primeiro momento, vamos recordar algumas funções derivadas que podem nos auxiliar no desenvolvimento da questão. E começamos pela função y igual a u elevado a n, cuja derivada y' pode ser representada por n, vezes u elevado a n menos 1, vezes u'. Nós temos ainda que se y for igual ao cosseno da função u, sua derivada y' será igual a menos u' seno de u. Nós temos ainda que se a nossa função for y igual a x, sua derivada y' será representada pelo número 1. E se y for igual a k, uma constante real, a derivada y' vai ser igual a zero. Agora, não em termos de derivada, mas se nós tivermos o modelo raiz índice n de um número a elevado a m, podemos reescrever na forma de potência fracionária essa expressão com a elevado a m sobre n. E isto vale justamente para a raiz quadrada do cosseno de 5x elevado ao número 1. E nós vamos reescrever esta raiz como uma potência, em que o a será representado pelo cosseno de 5x. Então, vamos escrever isto. Nós temos lá cosseno de 5x, e que vai ser elevado a m sobre n. Ou seja, nós vamos escrever aqui cosseno de 5x elevado a m, que é o expoente 1, sobre n, que é justamente o índice da raiz, sobre 2. Agora, reescrevendo então nossa função nesse formato, nós temos f de x, que é igual a 2x mais 1, elevado ao cubo, sobre 3. Mais, e a raiz quadrada, como já foi indicado, vamos escrever como sendo cosseno de 5x, e elevado a 1 sobre 2, ou 1/2. E vamos então realizar agora a derivada. Bem, a derivada f' de x virá de nós realizarmos. Lembrando que 2x mais 1 é uma representação para a nossa função u. Então, na primeira função u elevado a n, sua derivada vai ser n. O expoente aqui de 2x mais 1 é 3, consequentemente vai ser o nosso n. Então, é n vezes u elevado a n menos 1. Então, nós vamos ter 3 vezes u, que aqui é destacado por 2x mais 1, elevado a n menos 1, ou seja, 3 menos 1, que é 2, e vezes u', que nós desconhecemos nesta parcela. Tudo dividido por 3. E mais a derivada de cosseno de 5x elevado a 1/2 obedece à mesma derivada anterior, a da u elevado a n. Só que agora u será representada por cosseno de 5x. A derivada vai ser n, e o n agora vai ser 1/2. Então, nós vamos escrever 1/2 que multiplica u elevado a n menos 1, ou seja, cosseno de 5x elevado a 1/2 menos o número 1. Se nós realizarmos aqui esta operação, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 é 2 mesmo. E 2 divide por 2 resultará no número 1 vezes 1 é 1. Menos 2 divide por 1 é 2 vezes 1 é 2. Logo, nós vamos encontrar menos 1 sobre 2, que é justamente o novo expoente, menos 1/2. E vezes, temos que lembrar, u'. Então, aqui nós vamos ter u', que é a derivada da segunda parcela relacionado à função u. Bem, agora nós vamos simplificar o que for possível e ir em busca destas funções u'. Então, f' de x pode ser expressa como sendo
3 divide por 3 resultará em 1. Vamos repetir 2x mais o número 1 ao quadrado. E vamos em busca, então, desta função u'. Bem, nós temos aqui a função u. Vamos destacar aqui num cantinho. Então, nossa função u aqui é representada por 2x mais o número 1. Sua derivada u', então, vai ser expressa pela derivada de 2x. O 2 é constante, repetimos. E a derivada de x, já verificamos que é 1. Então, é 2 vezes 1. E mais a derivada da constante 1, que aqui vai ser 0. Ou seja, a nossa primeira expressão u' vai ser 2 vezes 1, que é 2, mais 0 é o mesmo número 2. Então, aqui, u', destacamos, será 2. E em seguida, mais 1 meio. Como nós temos cosseno de 5x elevado a menos meio sobre 1, para que o expoente passe a ser positivo, nós vamos reescrever a função como sendo 1 sobre, e aí colocamos cosseno de 5x elevado a 1 sobre 2. E vezes u', que é justamente a derivada de cosseno de 5x. E agora nós vamos em busca dessa derivada. Vamos destacar então aqui a nossa função u, que é dada por cosseno de 5x. Então, cosseno de 5x. A derivada u' virá de nós realizarmos a derivada da função cosseno de u, que é menos a derivada do u do cosseno, ou seja, a derivada de 5x. Como a derivada de x já verificamos que é 1, então nós vamos ter 5 vezes 1, ou seja, menos 5 vezes seno de u, ou seja, seno de 5x. E vai ser justamente essa expressão que vamos escrever no lugar de u'. Então, vamos lá, vamos colocar então. Só melhorar aqui uma escrita. Então, nós vamos ter como consequência a nossa u', que é menos 5, vamos por aqui menos 5, que multiplica o seno de 5x. E agora vamos simplificar mais um pouquinho que for possível. A f' de x, então, vai ser expressa por, nós temos 2 que multiplica 2x mais 1, elevado ao quadrado. E nós temos mais e menos, então resultará em menos 5, que multiplica seno de 5x, sobre 2 que multiplica. Vamos lembrar que no início da nossa simplificação e resolução, nós tínhamos a raiz quadrada de cosseno de 5x. E esta raiz foi, entre aspas, transformada em cosseno de 5x elevado ao meio. Ora, então, basta agora, se quisermos a raiz novamente em seu lugar, retornar para a expressão anterior. Então, cosseno de 5x elevado ao meio é, na verdade, a raiz quadrada do cosseno de 5x. Muito bem, nós poderíamos realizar outras simplificações, mas podemos parar aqui, cujo resultado já nos satisfaz, ok? Bem, com essa resposta, então, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!